estava um pouco tenso aqui pedindo a Deus uma palavra. Deus, se tu não der a palavra, eu vou embora. Fala comigo. 1 João capítulo 2 e versículo 20, é isso mesmo. Estou parecendo um crente nessa foto, né, gente? Glória a Deus. Uau! NVT, muito boa essa tradução. NVT, muito legal. Essa tradução aqui é top, viu, gente? É uma das que eu gosto. NVT, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim para os irmãos: olha, mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu a sua unção. Diga comigo, unção. Muito obrigado. E todos vocês conhecem a verdade. Senta, por favor. Eu quero que vocês sentem, olhem aqui para mim. Pastor Dimas, meu amigo, muito obrigado pela confiança. Deus abençoe. Vai ser rápido, eu queria que vocês olhassem para mim. Eu quero falar um pouco sobre unção, tá bom? A expressão unção, ela é uma das expressões mais usadas no meio pentecostal, né? E existe ainda uma compreensão rasa sobre o significado da unção, para que ela serve, como nós devemos se mover por intermédio dela. É interessante a gente entender que a unção no Novo Testamento, ela traz sobre si 3 conotações. A unção no Novo Testamento, ela abrange em 3 aspectos, e ela tem pelo menos 3 objetivos na vida de um cristão que nasceu de novo. O primeiro propósito da unção é o Espírito Santo dentro de nós. Eu estava ainda sem uma palavra, e quando eu cheguei na escola bíblica, o mestre que estava ensinando, ele estava falando sobre o Espírito Santo, e isso mexeu no meu coração. Então, quando você recebe o Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, quando você o confessa como seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo e ele passa a habitar dentro de você. Uau, isso é incrível, porque quando nós se arrependemos dos nossos pecados e nós recebemos a Jesus, o próprio Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Eu não sei como que você entende isso, mas isso me gera um temor muito grande. É Jesus, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 8, no versículo 11, ele diz: porque este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu povo, e eu também, vocês serão o meu povo, e eu também serei o vosso Deus. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, escute isso, nós recebemos uma enciclopédia dentro de nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a verdade de Deus. A verdade de Deus, o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de nós. Então, o primeiro propósito da unção é o Espírito Santo dentro de nós, que nos guia em toda verdade e justiça. Você pode dizer amém? Então, o primeiro propósito da unção, quando você recebe, é o Espírito Santo morando em você. E o segundo propósito da unção, Robson, qual é? Obrigado, Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 27, coloca aqui bem rápido. Obrigado, Senhor, aleluia. Isso, essa luz apagada ficou linda. Vocês, porém, receberam dele a unção. Diga comigo, a unção. E ela permanece em vocês, de modo que não precisa que alguém lhes ensine a verdade.
Olha para mim aqui, por favor. O segundo propósito da unção é a capacitação do Espírito para a obra que Ele tem na nossa vida. Então grave isso. A unção aqui é o que, Robson? O que João está dizendo? A unção é a capacidade que Deus te dá para você trabalhar para Ele. Repete isso comigo. A unção é a capacidade que Deus nos dá para nós trabalharmos para Ele. Então entenda uma coisa, irmão: de tempos em tempos nós precisamos ser renovados pelo Senhor, amém? De tempos em tempos, pelos desgastes das batalhas espirituais, a gente vai desanimando. Existem momentos que quando chega dia de culto, você diz: não vou para o culto não, porque eu estou desanimado. Pelos desgastes das batalhas espirituais, de tempos em tempos, nós precisamos de uma visitação de Deus. Por isso que, quando uma pessoa tem uma experiência real com o Espírito Santo, a vida dela nunca mais é a mesma. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, a vida dela muda. Eu não sei você, mas quando o Espírito Santo ele me visitou, eu estava na minha 7ª prisão. Eu tive a infelicidade de, com 16 anos, eu ir para a vida do crime. E no ano de 2004 para 2005, eu passei em todos os jornais do estado do Ceará. Eu tenho fotos aqui ainda. Eu cheguei a ser preso 7 vezes, e sempre quando eu estava prestes a ser preso, Deus ele enviava pessoas para pregar e profetizar para mim. E eu não entendia sobre Deus. Eu não conhecia o poder de Deus. Eu não tinha conhecimento da verdade de Deus. E quando foi na 7ª prisão, na CPPL 1, o Espírito Santo me visitou, irmão. Eu chorava igual uma criança, eu me tremia todo. A partir daquele dia, em novembro de 2006, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, de tempos em tempos, nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Escute, por isso que Paulo diz que, ainda que o nosso homem exterior, carne, corpo, ele se corrompa, o nosso homem interior, o homem interno, o nosso espírito, ele precisa ser renovado todos os dias. É por isso que de tempos em tempos nós precisamos que Deus compartilhe conosco uma medida da sua graça. Então eu quero que você entenda que a unção é a capacidade que Deus dá para você trabalhar para Ele. Quando Paulo escreve a sua 2ª carta, no capítulo 1, no versículo 21, olha o que é que Paulo diz: mas quem nos confirma convosco em Cristo Jesus, e quem nos ungiu é Deus. Diga comigo: quem nos ungiu é Deus. Olha para cá, irmão. A palavra ungiu aqui no grego é crio, que quer dizer revertir os cristãos com o dom do Espírito Santo. Não dá para viver sem Ele. Não dá para trabalhar para Deus, para pregar para Deus, para fazer a obra de Deus sem a unção de Deus. Por isso que tem pessoas que vêm com toda a empolgação, mas ela não recebeu essa graça, ela medida, e quando ela começa a receber os ataques, ela sai, ela vai embora. Por quê? Porque ela não recebeu o crio, ela não recebeu o revertimento, e nós precisamos dessa graça. Então, quando Deus ele nos unge, quando Deus derrama sobre nós a sua unção, escute isso, Ele está nos capacitando para a obra do ministério. Por isso que você vê pessoas que não tinham nenhum talento, nenhuma
perspectiva de vida, e de repente essa pessoa entrega a sua vida para Jesus e Deus transforma ela. Eu me lembro quando eu me converti, existia uma coisa que eu falava muito, era na gíria. E aí, pivete, tá rochedo, como é que tá? Ei, pivete, tu aceitou Jesus? E aí, meu nego, tá na igreja agora. E aí Jesus foi mudando, foi mudando. E eu comecei a dizer: Deus, eu preciso da tua unção. Então entenda uma coisa, irmão. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz: porque muito desejo ver vocês. Uau, bota aqui. Romanos capítulo, está na Bíblia, Romanos 1:11. Olha só, gente, isso é muito sério. Já quero terminar, que eu quero orar por algum de vocês. Olha o que é que Paulo escreve aos irmãos de Roma: desejo muito visitá-los. Esse desejo aqui fala de um sentimento intenso. É como se ele estivesse falando na linguagem de Robson de Oliveira, capítulo 2. Eu estou desesperado para ver vocês. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. O grego aqui para dádiva é dom espiritual. Paulo, ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, que ele diz: eu preciso ver vocês, ó Roma, ó irmãos de Roma, porque eu preciso tocar em algum de vocês e compartilhar dons. Por quê? Para que vocês sejam fortalecidos no Senhor. Irmão, o dom espiritual, ele nos fortalece, amém? E dom tem a ver com o que, Robson? Com capacidade. Uau, isso aqui é muito forte. E a palavra grega aqui, para repartir, quer dizer transmitir algo valioso com amor e generosidade. É passar adiante. Ou seja, a unção que Deus nos deu, ela não pode parar em nós. Nós precisamos repassar isso. Deus, Ele não te chamou apenas para ficar sentado no banco da igreja. Ele te chamou para derramar uma capacidade e te enviar para a obra. Todos vocês que nasceram de novo, você recebeu pelo menos um dom. Romanos capítulo 12, versículo 7, ele diz que o Espírito, ele distribui a cada um o Espírito segundo aquilo que lhe for útil. Robson, não tem um dom, você tem. Eu só preciso te ajudar a descobrir qual é. Você pensou que ia fugir de Deus. Talvez você disse: Deus, eu quero ficar só sentado na igreja. Não, irmão, Deus, Ele vai te pegar hoje. Bonito. Se não tiver umas 2, 3 de olho nele, eu tô doido. Tem como meninão bonito desse novo? Não pode se achar não. Olha para cá, gente, estou terminando. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim, ó: não que sejamos capazes, mas a nossa capacidade vem de Deus. Diga comigo: a nossa capacidade vem de Deus. Irmão, olha para mim. A palavra capacidade aqui no grego é ikaноtes, que significa habilidade ou competência para você fazer algo. Irmão, não depende de você, é sobre Ele.
não tem a ver com a sua habilidade, tem a ver com um crio, com o icanote de Deus, que virá sobre algum de vocês aqui hoje. O meu propósito aqui nessa noite é que Deus ele tire o véu dos seus olhos e Ele traga esse dom para fora de novo, e você comece a fluir naquilo que Deus já colocou aí dentro de você. Por isso que Paulo diz: quando vocês se reúnem, o que é que vocês devem fazer? Um tem salmo, um tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem línguas. Uau! A unção, ela tem a capacidade extraordinária de ajustar o homem ao propósito de Deus. Amém? Olha para mim, irmão, sem unção não há ajuste adequado. Sem unção não há uma preparação correta. Você precisa da unção, irmão. Louvado seja Deus. Robson, mas eu não quero profetizar aqui na El Betel, porque tem gente que não crê. Irmão, o dom que Deus nos dá não tem a ver se a pessoa acredita ou não. Deus Ele apenas nos ordena a passar adiante. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel e Jeremias, Ele diz: vai, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, fala. Obrigado, Senhor. Então entenda uma coisa: sem unção nós não temos capacidade adequada. Irmão, a unção, ela rejuvenesce você. A unção, ela te reanima. Irmão, quantas vezes você estava quebrado, triste, angustiado, aí de repentemente na hora da adoração, ou lá no teu quarto, você sentiu aquela brisa e aí você ficou igual o super-homem, forte. Porque a unção, ela tem o poder de renovar você. Por favor, não desista da unção, irmão. A unção, ela te capacita a fazer coisas que naturalmente, como homem, como pessoa, você não conseguiria. Deus, Ele não te salvou apenas para te salvar. Deus, Ele te salvou para te posicionar e te dotar de dons espirituais. A unção, ela vem com o objetivo te preparar para o serviço no corpo de Cristo, no reino de Deus. Robson, mas eu sou tímido. Não tem problema. A unção, ela alinha essa timidez. Robson, mas eu tenho medo. Não importa. A unção, ela traz ousadia. A unção, ela não é uma habilidade humana. A unção é uma habilidade divina. Quando você ouve um pregador que tem unção, quando você ouve alguém que tem unção, sai vida da pessoa, sim ou não? A palavra rasga. Faz sentido isso? Quando você está ouvindo alguém que tem unção, ela não precisa nem gritar, ela pode falar bem mansinho, mas a palavra rasga. Por quê? Porque tem unção naquilo que você fala, tem unção naquilo que você prega, tem unção naquilo que você canta, tem vida nos conselhos que você dá. O que é isso? É a unção de Deus. Por isso que nós precisamos da unção. Até no teu trabalho você precisa da unção. Até na tua empresa você precisa da unção. Louvado seja Deus. Eu quero ir para a parte final, Hebreus capítulo 6, versículo 1. O autor diz assim: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos
que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo e da imposição de mãos. Diga comigo, imposição de mãos. Olha para mim. Segundo o autor aos Hebreus, a imposição de mãos, o oráculo imposição de mãos, era uma doutrina na igreja do primeiro século. É tanto que eles não impunham a mão sobre qualquer pessoa. Eles empunhavam as mãos, não sei se é essa a expressão correta, eu só tenho a quinta série. Quando eles colocavam a mão sobre as pessoas, eles colocavam quando ia orar pelos enfermos para curar eles empunhavam as mãos, não é empunhar a rede não, é as mãos, tá gente? Eles colocavam as mãos quando eles iam orar para compartilhar dons espirituais, ou eles colocavam as mãos quando eles iam reconhecer para o ministério. Então impor as mãos é algo sério, amém? Então olhe para mim, se você deseja trabalhar para Deus, pregar para Deus, ensinar na escola bíblica dominical para Deus, trabalhar aqui nesse computador, você precisa da unção de Deus. E se eu fosse você, eu corria atrás dela. Se eu fosse você, irmão, eu ia para o quarto. Jesus, eu quero. Deus, olha para mim, estou terminando mesmo. Existem algumas formas de Deus compartilhar conosco a sua unção. Primeiro, andando com pessoas de Deus. Anda com sábios e serás. Todos os discípulos que andavam com Jesus, Eliseu com Elias, Timóteo com Paulo e assim sucessivamente, só em andar com pessoas de Deus eles recebiam isso. A segunda forma de você receber a unção de Deus é o buscando com oração, com jejuns e com devocional diário. O devocional, ele é fundamental. Irmão, eu não acredito que exista uma vida cristã sem devocional. Não existe vida cristã sem devocional. A terceira forma de Deus, de nós recebermos dons ou a unção, é quando nós recebemos a imposição de homens de Deus, de pessoas que carregam a sua unção. Quantos estão comigo aqui? Robson, como que funciona o compartilhamento de dons? Como funciona isso? Paulo escreve para Timóteo dizendo: por este motivo, te lembro que desperta. Vocês estão me ouvindo bem? Olha isso, gente, estou terminando, olha só. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha para cá, irmão, estou terminando. Os dons que Timóteo recebeu, ele recebeu por intermédio da imposição de mãos de quem? Diga, de Paulo. Uau, esse negócio dá certo, irmão. Oi, deu certo. Uau, a palavra despertes aqui, irmão, olha isso. Ela quer dizer acender, inflamar a mente, reavivar, ser fervoroso. Esse dom aqui que Paulo está falando para Timóteo, ele é semelhante a uma fogueira que precisa ser mantida acesa. Uau, glória a Deus. Quem aqui já foi para o São João, ainda faz as fogueiras? Enquanto você estiver colocando lenha na fogueira, o fogo permanece aceso. Irmão, eu estou pregando para algumas pessoas aqui hoje, que em tempos atrás você recebeu dons,
você recebeu uma unção, você foi dotada pelo Espírito Santo, só que você parou de colocar lenha nesse dom, nessa fogueira. E aí, o dom não foi embora. Não existe nenhum versículo bíblico no Novo Testamento que Deus tome dom. O dom, ele só está apagado aí dentro de você. E eu, pelo Espírito Santo, eu quero abanar de novo, porque existe ainda uma faísca aí dentro, que isso vai voltar a queimar por dentro de você. Obrigado, Espírito Santo. Não desprezes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Uau! O presbitério orou por Paulo, orou por Timóteo, e ele recebeu a medida de graça. Quando Paulo chega em Éfeso, em Atos 19, eles haviam recebido a pregação do Evangelho, e Paulo chega em Éfeso e faz uma pergunta: meus irmãos, vocês conhecem o Espírito Santo? Aos irmãos disse assim: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. E ele disse assim: quando vocês creram, como foi? A gente creu e recebeu o batismo de João. Ele disse: não, porque Jesus prometeu que ele batizaria com o Espírito. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas. Eu queria que vocês colocassem de pé e os músicos subissem aqui, por favor. O Espírito Santo pode ser liberado por intermédio da imposição de mãos, amém? Quando você despreza o dom de Deus que há em você, muita gente que deveria receber daquilo que você carrega vai deixar de ser. Olha pra... Sabe por que eu fui? Porque eu não desprezei o dom de Deus. Eu não conto as vezes que eu entrava em casas, em profecias que eu liberava e a pessoa chorava.
E a pessoa dizia: irmão, eu ia tirar a minha vida. Tudo isso, irmão, se você parar com o dom de Deus, uma geração para com você. Eu li o livro do Benihim, Bom Dia e Bem-vindo Espírito Santo. E quando eu li o livro, o Benihim, ele conta uma história dele. O Espírito Santo disse para ele: Benihim, eu quero que você pregue, meu filho. E ele era gago. Sempre quando Deus chama a gente coloca em empecilho, sim ou não? Ele diz: Deus, eu sou gago. Ele disse: pregue que eu usarei a sua vida. E ele disse que não queria, disse: Deus, eu não vou pregar. E ele foi dormir e ele teve um sonho. E nesse sonho ele via uma multidão incontável. E essa multidão incontável que os olhos dele não podiam alcançar, uma multidão ia e ela caía num grande abismo, num lago de fogo. Quando ele viu aquela multidão incontável indo para o lago de fogo e caindo, e elas estavam desesperadas, e na visão e no sonho as pessoas não conseguiam recuar, elas empurravam umas às outras e caíam no abismo. Quando ele viu a multidão caindo, ele se desesperou e ele disse: Deus, salva eles, Senhor. Deus, salva eles, eles vão para o inferno. E aí Deus disse: Beni, se você não pregar, eles irão para o inferno. Irmão, a responsabilidade Deus entregou para nós. Por favor, irmão, não desprezes o dom de Deus que há em ti. Quando eu olho para vocês aqui, muitos de vocês, sabe o que é que eu enxergo? Pessoas obesas espirituais. Sabe o que é pessoas obesas espirituais? Sabe muito, aprendeu muito, desenvolveu muito, mas não passa adiante aquilo que aprendeu. Olhe para mim, o que você sabe só é importante se você faz alguma coisa com aquilo que você sabe. O que você é só é importante se você faz alguma coisa com aquilo que você é. Então, pelo amor de Deus, irmão, não permita que o dom pare em você. Passe isso adiante. As meninas, vocês têm liberdade para cantar o que Deus colocar no coração. Logo de início, eu vou aqui, naquilo que Deus me guiar. Tem duas pessoas que eu quero chamar aqui na frente. Estou no tempo ainda. Eu quero orar por essas pessoas. E vamos deixando ser guiados por Deus. Os músicos, fiquem à vontade, tá bom? Vocês podem me atropelar. Eu queria chamar essa senhora, essa moça que está aqui. Você vem aqui na frente. É tu que está do lado desse homem bonito aí. Vem cá, tu também. Aquela de roupa rosa, vem aqui, por favor. Isso, por favor. Apaga as luzes. Eu acho tão bonito. Fica perto dela. Isso. Uou. Eu vejo uma unção sendo derramada sobre vocês agora. Eu vejo as profecias de Deus sendo derramadas sobre você. Se prepare, porque vocês profetizarão nessa casa. Eu vejo profecias, visões e revelações saindo de dentro de vocês. Vocês verão coisas e vocês vão pensar: Senhor, será que é da minha cabeça? Não, é Deus